Quanto mais tempo de licença paternidade, mais tempo de você prolongar a amamentação. E isso para a sociedade significa menos internação das crianças, menos doenças transmissíveis, mais capacidade de você ter uma saúde para aquela criança que não reverta necessariamente em você ter internações hospitalares. Se eu for mudar de emprego hoje, eu vou perguntar desse benefício, assim como o plano de saúde. Que parece que é uma coisa básica das empresas, mas para mim, virou uma coisa inegociável. Mamilos, mamilos, mamilos. Mamilos. Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao Mamilos, o seu espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer e hoje o tema é importante, é polêmico, mas é quentinho. Vem com a gente falar sobre a extensão da licença paternidade, mas antes, vamos para uns recadinhos do Plim Plim. 1 minutinho e a gente está de volta. Quando a gente fala sobre licença paternidade, a conversa não é sobre dias fora do trabalho, é sobre presença, é sobre dar espaço para que os homens também vivam de forma plena a chegada de um filho e dividam a responsabilidade e construção de vínculo desde o início. Não dá para ignorar. Quando a licença é desigual, ela reforça que o cuidado é responsabilidade das mulheres. Mas quando a empresa reconhece que pai e mãe têm o mesmo direito, o impacto é gigante, não só na família e na carreira, mas também na sociedade. A Diageo é um exemplo disso. Ao garantir 26 semanas de licença igualmente remunerada para homens e mulheres, mostra que a equidade não é um discurso, é prática. Faz parte da estratégia de negócios e também inspira outras companhias a seguirem o mesmo caminho. Porque só quando a gente trata o cuidado como um valor de todos é que a gente constrói relações de trabalho mais justas e famílias mais fortes. O que será que poderia ser diferente em uma sociedade onde homens e mulheres dividem de igual para igual o cuidado com os filhos? Que impacto teria no futuro das crianças, na saúde das famílias, na carreira das mulheres e até na forma como a gente enxerga a vida dos homens? Se a gente pensar um pouquinho e olhar para trás, percebe que não faz tanto tempo assim que as mulheres começaram a ocupar de forma massiva o mercado de trabalho. Foi nesse contexto que o Brasil instituiu a licença maternidade em 1943, vale ouvir o podcast Lobby do Batom, muito bom, garantindo um tempo protegido para que elas pudessem cuidar dos filhos sem abrir mão do emprego. Ao longo das décadas, a licença se tornou um direito consolidado e ampliado, acompanhando mudanças sociais profundas. Mas nesse mesmo caminho de evolução, os homens ficaram para trás. A licença paternidade continua curta, são 5 dias corridos, sendo então desigual e cercada de tabus. E agora, no momento em que a gente está repensando papéis de gênero, modelos de família e a saúde emocional das crianças, a gente precisa falar da extensão da licença paternidade. O que será que a presença ou a ausência dos pais nos primeiros meses de vida significa para o desenvolvimento da criança? Os homens sabem o que fazer quando se trata de cuidado infantil? Como o medo de ficar para trás no mercado de trabalho assombra a decisão dos homens de tirar essa licença? No mês dos pais, a gente abre espaço para uma conversa que mexe com afetos, com a cultura e também com política pública. A gente vai falar sobre licença familiar, um direito que deveria ser garantido a todos os cuidadores. Porque essa não é apenas uma discussão sobre tempo fora do trabalho, é uma discussão sobre vínculos, saúde mental, equidade de gênero e sobre a sociedade que a gente quer construir. Mas a gente não constrói nada sozinho. Nada sozinho. Então, a gente trouxe gente que sabe construir, viveu na pele, para conversar sobre essa experiência. Denise, seja muito bem-vinda de volta ao Mamilos. Conte para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão. Oi, Ju. Oi, Cris. Oi, Guilherme. Muito feliz de estar aqui novamente. Quem eu sou na fila do pão em 2025? Eu sou, para começar, mãe de 3, né? Como a gente estava conversando aqui antes de começar. Sou mãe da Laura, de 11 anos, do Lucas, de 9 e do Luiz, de 5. Mãe em tempo integral, sou casada com o Gerson, pai dos 3, enquanto a gente divide aí essa tarefa da maternidade e paternidade. Nós dois somos médicos, eu sou médica de família e comunidade, mestre em saúde da família, sou professora universitária, sou cientista, pesquisadora, entre outras coisas da minha militância, né? Sou militante ativa aí no movimento de mulheres negras, principalmente dentro do campo da saúde.
uma lutadora Foi pelos essa direitos mulher humanos. que nos ajudou a atravessar a pandemia. Toda vez que a gente precisava falar de Covid, você lembra, ela pegou na sua mão e te fez ultrapassar essa arrebentação, né? Além de tudo isso, você pegou na nossa mão na pandemia e não soltou mais. Pois é, comunicadora em saúde, fiz esse papel com muito prazer na pandemia e continuo fazendo lá nas minhas redes sociais, né? A gente vai discutindo o que aparece. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Mamilos. Conta para todo mundo quem é você na fila do pão. Um prazer, estou super feliz de estar aqui com vocês. Sou o Guilherme, sou pai de 3 filhos também. O Bernardo, de 8 anos, o Joaquim, de 5, a Estela, mexicana, de 3. Estava morando no México quando veio a Estelinha. Sou marqueteiro, trabalho com marketing, amo o que eu faço. Sou marido da Renata, que também ama muito o que ela faz, tenho muito orgulho da jornada dela. E é isso, prazer estar aqui. Quero conversar com você porque a gente quer começar com a experiência pessoal. Você já falou, pai de 3, mas as experiências de acompanhar os primeiros meses de vida foi diferente. Eu queria te perguntar o que te surpreendeu na diferença, conta um pouquinho da sua história e conta um pouquinho da diferença que você sentiu no acompanhamento dos bebês. Sempre que eu falo disso, eu começo falando que eu amo meus 3 filhos da mesma forma. Gente, não precisa de terapia, papai ama os 3. É isso, papai ama os 3. Mas a gente tem condições diferentes, foi né? muito diferente. O Bernardo, meu primeiro filho, 5 dias, né, de licença. Joaquim nasceu em janeiro de 2020. Oh, delícia. Né? Naquele momento, e aí a minha empresa, então, tinha acabado de anunciar que tinha essa nova política de 6 meses, pais e mães, independente da formação dos casais. Acho que eles anunciaram em outubro, e o Joaquim nasceu em janeiro. Eu já estava numa posição de liderança, e eu lembro que nesse momento eu me senti um pouquinho... E aí, faço ou não faço? Ainda era opcional. Sim. Né? E aí eu comecei a pensar muito, será que eu vou, será que eu não vou, tal, não sei o quê. E fui pensando muito no impacto que eu teria mais dentro do trabalho do que no impacto para mim. E no impacto com os meus filhos. E no final foi completamente diferente. Tá perto, aconteceu a pandemia, né? Em março, tudo aquilo aconteceu. Mas o vínculo com o Joaquim é uma coisa que não dá para explicar, assim. Primeiro, é tudo papai. Quero tomar banho, papai. Isso aqui é do papai. E a gente tem um vínculo muito, muito, muito próximo. A Estela foi a mesma coisa, né? Mas foi um processo muito confuso, assim, eu diria. Da Estela? Não, dos dois. Foi um processo confuso para aceitar, para querer tirar, para estar lá com eles, com entendeu? Certeza. Foi um processo que eu fiquei pensando muito, o que isso vai acontecer? E a minha carreira? Não é a hora, porque nunca é a hora. Exato, e eu tinha essa opção, porque com o meu corpo nada aconteceu, né? Eu tinha a opção de não sair, né? E aí, eu lembro que... Não, o mais interessante você não tinha ido, no outro você tinha ido e passado o perrengue. No terceiro, você falou, Deus me livre, quem me dera. Não, eu tinha mudado de país. Ainda tinha acabado de mudar para o México. Quando a gente decidiu ir para lá, a gente não sabia que ela estava grávida. Então, a gente chegou, ela estava com 7 meses. Então, imagina você mudar de país, depois de 2 meses, vir uma bebê. Mas foi, para mim, não tive nem pensei. Era normal, sabe? Não, eu vou a licença, né? Ela nasceu em março e tal, tirei a licença. Então cada processo foi um processo muito diferente. O processo do Joaquim foi o mais complexo, pessoalmente e profissionalmente. Eu voltei no meio da pandemia para o trabalho, então não sabia nem como as pessoas estavam trabalhando, aquela rotina, estava todo mundo há 6 meses já fazendo aquilo. Então me senti como qualquer mulher se sente nessa volta, arremessado, um pouco sem chão, entendendo se o meu lugar ainda estava lá, se era aquilo. Mas hoje, depois o Joaquim vai fazer 5, eu só lembro da parte boa. Claro, não, mas acho que a gente deve essa explorar... seletiva, é por isso que a gente tem outros, né? Terrível. Exato. Mas acho que a gente deve explorar mais isso ao longo do programa. Mas ontem eu tava falando com uma médica, 45 dias da bebezinha dela, ela tava lá me atendendo. E justamente abrindo o coração dela, falando assim,
eu tenho a sensação de que o mundo tá acontecendo e eu não tô participando. Eu falei, opa! Segura na minha mãozinha aqui! Segura na minha mãozinha que a gente sabe como é que é. E acho que vamos falar disso, desse conflito de... É uma delícia estar aqui, mas eu me sinto também culpada que eu devia estar lá. Vamos falar disso. Mas queria aproveitar, Denise, para você entrar e falar de uma perspectiva geral, para além da experiência pessoal, qual é o impacto do pai estar presente nessas horas? Porque a gente é tão tosco que a gente fala, depois nem vai lembrar. Então, assim, lembra? Onde que fica marcado isso? Nossa, como lembra, né? Acho que a minha experiência, vou começar contando só um pouquinho, né? Como médica, casada com outro médico, era de ter que, na época que a gente foi decidir engravidar, planejar como justamente ia ser esse processo pensando na licença, né? No meu caso, eu escolhi estar no emprego que garantia a licença estendida até 6 meses. Isso, para mim, era muito importante, porque eu queria amamentar meus filhos. Então, eu, como médica de família e comunidade, naquele momento, estava vinculado, né, à estratégia de saúde da família, dentro de um contexto onde eu tinha essa licença de 6 meses. E o meu marido, ele trabalha no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. E na gestação da gente, em 2014, ele só tinha os 5 dias previstos pela lei, como todo mundo, né? E aí, pensando nisso, a gente planejou que ele tirasse férias no período da data provável do parto, da data provável do parto, para que a gente pudesse ter esse tempo com ele, porque ele também queria muito estar, assim, diferente acho que da maioria dos profissionais liberais, ou que tem só vínculos empregatícios precarizados, pessoas jurídicas, que não podem gozar desse direito que tem na CLT. Ele planejou para que isso tivesse acontecendo. E aí foi super interessante, porque eu quis um parto natural, e aí a gente esperou o tempo da Laura. E aí, esperando o tempo da Laura, ela nasceu já depois do período que ele estava previsto de férias. Ela estava prevista para nascer dia 17 de abril, a gente esperou até dia 26 de abril. Então, ele tinha colocado justamente o cálculo dos dias de licença para logo depois do parto, e do que ele imaginava que seria a data provável do parto. E aí, quando ela nasceu, só teve 1 ou 2 dias até começar as férias, que já estava prevista para o dia 28. Mas ele ficou em casa os 30 dias, e o que foi perfeito, foi maravilhoso, né? Ele tem um vínculo, como o Guilherme falou, muito importante com ela. A gente decidiu não só por ele estar em casa, como por ele ter a responsabilidade sobre algumas tarefas que a gente já sabia, até cientificamente, é o que a gente vai falar também aqui, que fazem diferença nessa vinculação. Então, por exemplo, dar banho na criança faz toda a diferença, porque o que você está produzindo ali de moléculas neurotransmissoras, né? Tanto do bebê, pro pai, quanto pro pai, quanto bebê. Quanto na verdade, qualquer cuidador que vai se dedicar a esta tarefa do banho. Mas aqui falando especificamente da licença paternidade. Cria uma sensação de segurança e bem-estar entre as duas partes, que não só a criança vai ser influenciada por esse momento de se sentir segura, porque a volta da água é a volta para o útero. Veja, ela viveu 9 meses no ambiente intrauterino em volta de água. Quando você vai para o banho, esse banho ajustado para uma temperatura corporal, né? Ajustado por um processo de tranquilidade. A pessoa que está segurando aquele bebezinho, ela vai ficar insegura, porque o bebezinho é todo pequenininho, todo molinho. Então, fazer esse aprendizado cria nas duas pessoas uma troca não só de emoções, mas de neurotransmissores que um percebe do outro. Então, do mesmo jeito que na amamentação você vincula olhando para o bebê está aqui, né? Não está à toa, a 30 centímetros. Nós somos mamíferas. Então, a gente desenvolveu as glândulas mamárias na mesma linha que os cachorrinhos, que todos os bichinhos que tem aquele tanto de... né? Por que ficaram só as duas aqui em cima das mulheres, as pessoas que amamentam? Porque a gente olha para a criança, ela está justamente nos 30 centímetros que a gente consegue saber que o olhar dela ali consegue ver o vulto, consegue começar a ver as expressões faciais, ela está perto do coração, ouvindo o batimento cardíaco nessa altura. Essa questão natural também está ali no momento do banho, também está ali em outros momentos de troca e de sentimento de proteção. Isso muda completamente essa relação para sempre, porque isso vai ficar imprintado, né? Vai ficar gravado nessas memórias. Já na minha segunda experiência de gravidez, o Gerson conseguiu ficar um tempo a mais pela própria licença. Então, no hospital foi instituído lá, o Hospital Amigo da Criança. Então, ele fez um curso de paternidade ativa, mesmo já sendo pai. Tinha que botar o certificado para o empregador, provando que ele fez o curso de paternidade ativa. E aí ele tirou acho uma boa ideia, tá? Vou dizer que acho uma boa ideia, não acho ruim, não. A maioria das empresas adota esse sistema, né? Você tem que ter alguma comprovação para você poder gozar desta licença estendida de 5 para 20 dias, quando está lá no Amigo da Criança. E no caso do Luiz, que é o terceiro, aí foi bem diferente. Porque além dos 20 dias, ele também tirou 30 dias de férias.
porque como a gente estava no meio da pandemia, ele nasceu em setembro. O seu foi em janeiro, o meu foi em setembro de 2020. Ele tinha cancelado as férias... o hospital cancelou as férias dele em abril, ele é infectologista. E aí teve que refazer as férias. Vamos combinar que foi um pico de trabalho aí, né? E aí a gente conseguiu negociar para que essas férias de 30 dias ficassem logo na sequência dos 20 dias de licença paternidade. Então ele ficou quase 2 meses com a gente. Eu já tinha meus 2 filhos mais velhos e isso muda totalmente a configuração da organização familiar. E foi maravilhoso, assim, para mim, para ele, tenho certeza que para as crianças, não só para o recém-nascido. Guilherme, embora você já tivesse um filho, quando você fica dentro de casa nos primeiros meses desse segundo filho, a tarefa cotidiana, eu já ouvi você falando que nada te preparou para tantas fraldas, para tantas madrugadas. Qual que é o susto? E aí eu queria que você fosse sincero, porque eu acho que qualquer mulher também toma um susto. Tipo, ninguém me falou que não dormia nunca mais. E aí você fala, mas nunca mais mesmo você vai dormir? Quando que acaba essa quantidade, esse volume de tarefa que é... Nossa, eu acabei de amamentar, tá na hora de amamentar de novo. Ou acabei de arrumar o quartinho, fez xixi em tudo. Como que foi o impacto para você das tarefas? Porque os homens não são naturalmente socializados para essas tarefas. Como é que bateu para você? Não sei nem explicar, porque como foi no meu segundo, né? Primeiro que o filho teve uma crise de ciúme muito grande. Ah, mentira, só ele. Só ele, entendeu? E aí ele aparecia no berço do irmão. Então, toda vez que a gente tirava ele, o bebê, né, o Joaquim, para trocar uma fralda, para fazer qualquer coisa, de repente o outro estava dentro do berço. Então, a gente teve que se... foi uma... A gente até pensou em procurar uma ajuda, porque, né, teve aquela coisa do terror noturno, que aí ele começava a ter medo no meio da noite. Se um deixava dormir, o outro com certeza não deixava. Então, a gente teve que... Um momento, a gente teve que se dividir entre os 2 filhos, e aí por isso que eu acho que você foi falando, né, a partir do momento que você foi tendo mais filhos, foi ficando mais tempo, acho que é mais importante ainda, porque a configuração, a bagunça, certeza. A dinâmica dá um reset, né? Parece que você aprendeu bastante com o primeiro filho, aí nasce o segundo, você reseta, volta tudo até adaptar, aí nasce o terceiro, reseta tudo. E nesse período da licença, da primeira, eu vou ser muito transparente, assim, eu dormia a noite inteira, porque é aquela coisa, eu preciso trabalhar no dia seguinte. Então, eu participei nada dessa fase inicial e dessas atividades, nada com a desculpa do meu horário de trabalho do dia seguinte, que eu preciso estar bem. No segundo, aí a Renata, minha esposa, até brincava comigo. Ela falou assim, mas agora que você percebeu, né, que ele acorda 4 vezes e que ele faz cocô desse jeito mesmo e que precisa dar esse banho de manhã para ele acordar e o banho no fim do dia para ele né, relaxar e a importância de tudo isso agora que você percebeu. Então, para mim, foi um susto enorme. Mas o pior foi as brincadeiras dos meus amigos e das pessoas perto de mim. Quando você vai contando isso, mas você está fazendo isso, mas você vai dar de mamar para a criança? Para que você está lá? Você não tá, você deve atrapalhar. Acho que a sua mulher nem quer que você fique ali, entendeu? Então essa foi uma dinâmica para fora do lar. Que também teve que ser administrada de alguma forma. Pois a gente fala muito sobre pressões que mulheres sofrem e fala pouco sobre as pressões que os homens sofrem, até porque eles contam pouco sobre essas pressões. Como é que foi no grupo de WhatsApp dos amigos quando você falou, então, eu vou tirar a licença? Não, foi isso. A primeira pergunta foi uma zoação do tipo, mas você vai fazer o quê? Segundo, por que você não tira um tempo... Vai fazer um curso, usa os 6 meses, sei lá, vai viajar. Eu queria saber como é que você respondeu, porque que todo mundo vai zoar. Você teve paciência ou você ficou bravo? Qual foi sua reação? Na primeira vez, eu também pensava um pouco sobre isso, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar, dos 5 dias ou mais, enfim... Então, na primeira vez, eu não tinha muita resposta. Eu tinha muita paciência. Mas por que você está falando isso, né? E aí, tal. Depois de eu ter passado por essa experiência, aí a minha esposa, ela teve 4 meses de licença. Eu tive 6. Então, ela voltou para o trabalho e eu fiquei. Aí eu comecei a entender.
Porque nesses 2 meses ali, não foi só o banho, o cocô, era assim, que horas que o Bernardo tem que ir pra escola, ele tem que ter a cartolina ou não tem que ter, ele tá com a meia furada ou não tá com a meia furada. Tem uma coisa mental, uma agenda mental que vai muito além dessas atividades do fazer, né? Que aí eu tive uma experiência, eu falei, ela faz muita coisa. Né? O grupo das mães. Não é o grupo dos pais. Não, é das mães. Eu tô em todos os grupos agora, dos pais e das mães. Aí foi quando aí caiu a ficha. Aí minha terceira filha, aí eu respondia. Falei, mas o que é ser homem para você? Boa, né? boa, E a boa gente questão. discutia Boa pouco. questão. Porque eu via, né, família, amigos discutindo. No tempo livre, eles faziam um triatlo. Né? Bem o ódio corpos. que me dá quando o cara chega no box do CrossFit 3 dias depois que a mulher pariu. Entendeu? E Nossa aí, pô, você tem o trabalho, e depois você vai ser triatleta, crossfiteiro, 7 dias por semana. E aí os filhos estão lá, em algum momento. Alguém tá cuidando, né? Alguém tá cuidando. É isso que eu queria te trazer pra discussão, Denise. Porque, assim, a gente falou do aspecto afetivo, a gente vai falar do trabalho, mas tem uma questão social quando o homem não se envolve nesse cuidado, quando tá dado, e tava dado, cara, porque eles não estão falando isso de graça, eles olham pros pais deles, não fizeram nada, eles olham ao redor, tá dado que o homem não se envolve nesse momento. Qual é o custo social que a gente tem, como é que a gente configura a sociedade quando o homem, é isso, vai pro crossfit depois da mulher, ela que lute. Perfeito. Assim, claro que a gente está fazendo um programa muito centrado na cisnormatividade, né? Na heterocisnormatividade, na verdade, pensando nessa configuração de pai e mãe como um casal, né? E aí a gente vai ter as divisões sociais do trabalho impactando em relação à questão do gênero, né? Quem você é como homem ou mulher cis na sociedade dentro desse contexto vai projetar em você determinados tipos de tarefa, funções, expectativas, ideias sobre aquilo que você deve ou não fazer, mesmo que você seja a pessoa mais desconstruída ou mais esquerdo-feminista do mundo, né? Essa coisa toda. Mas o todo, né, da sociedade, ele coloca a gente nessas caixinhas ou nessas configurações. Eu sou terapeuta de família e casal também, né? E quando eu fiz o curso na PUC, eu lembro que foi um pouco antes do início da pandemia, essa discussão sobre paternidade ativa, sobre o papel dos homens na configuração familiar, ela era feita de uma forma um pouco até tímida, na minha opinião, dentro da estrutura ali que a gente discutia, porque estava muito assentada nessa questão da construção social do papel do homem provedor, do homem que sai de casa, e muito ainda numa lógica das mulheres que estavam entrando no mercado de trabalho contemporâneo, e aí que ela acabava ficando mais tempo e que por isso precisava fazer essa redivisão. Mas quando a gente olha para o campo do afeto, da segurança, né, do dia a dia de um casal moderno, digamos assim, né, de 2 pessoas que se formam, que fazem graduação, que vão para o mercado de trabalho, essa divisão ela já não começa só quando você tem filho, né? Quando antes você começa a organizar um relacionamento, você antes tinha determinados tipos de signos e códigos esperados que correspondiam a essa lógica, essa configuração do provedor e da pessoa que está sendo provida, que hoje já não é mais assim. Hoje a gente discute quem vai pagar a conta de um jeito diferente, a gente discute como é que você vai morar junto com alguém, como é que vai ser a divisão das contas, que pode ser ou não proporcional ao que cada um recebe. Não tem mais aquela coisa só do cavalheiro que, né, paga todas as contas, abre todas as portas. Tem esse outro lado de independência, de um reconhecimento da mulher que faz as coisas por ela própria, que está empoderada. Não tem isso? Tem. Então, quando você vai para o campo da maternagem, da paternidade, também. Porque, se a gente olhar para cada extrato e cada classe social, essa representação da divisão do trabalho vai ser completamente diferente do que vai ser esperado ou não para aquela fase da vida. Então, uma mulher classe média alta, uma médica, alguém que sai para trabalhar de casa, tem que fazer plantão, ela já antes do processo mesmo que ela chega ali de ter filhos, isso já é antecipado um pouco, né? Quem é que faz a comida? Isso. E aí a gente tem a terceirização do nosso autocuidado, inclusive, né? A gente percebe que muitas vezes quem tem a classe social, que tem a possibilidade de não fazer a própria comida, de não lavar a própria roupa, de não organizar a sua própria casa, já faz essa terceirização. Então, a transição para a vida adulta até ontem minha mãe, minha avó, a minha babá cuidava de mim, quando eu sair da minha casa, vou me formar, vou fazer...
eu terceirizo isso pagando alguém para fazer. E a vida, né, da nossa configuração familiar, quando chega uma criança, implica em ter alguém ali, se eu quiser terceirizar toda essa função, que seria a famosa babá, seria aquela pessoa que fica na sua casa o tempo todo. E a gente nem sempre vai ter condições nem financeiras para arcar com esse custo de ter uma pessoa que vai ficar tutorando a criança o tempo inteiro. Nem sempre vai se sentir também à vontade. Os apartamentos hoje não tem mais quarto de empregado, não tem mais dependência de doméstica. A divisão do trabalho, inclusive doméstico, ela é vista completamente diferente, porque hoje a gente tem leis trabalhistas que preservam o direito dessas pessoas. Então, você tem que arcar com um custo muito maior para ter essa possibilidade de ter alguém trabalhando na sua casa para cuidar do seu filho. Então, essa implicação, ela está no contexto social total, quando o casal classe média, mais ou menos o cenário que a gente está colocando aqui, resolve ter um filho, porque os primeiros... A bomba explode. A bomba explode, porque assim, é comida que vai ter que ser feita para todo mundo na casa, com o bebê tá até no peito, ou vai estar consumindo a fórmula, mas tem que continuar alguém vai ter que providenciar isso, da comida, do bem-estar, da limpeza, do ambiente. A rotina. Muda muito. Das próprias, não tô nem falando de ter, claro, a gente pode falar também de ter os outros filhos, mas só quando é um casal que tem um bebezinho que chega ali. Então, antigamente, qual era o modelo que incluía apoio? Era o modelo da avó. A sogra ou a mãe da mulher ia para aquela casa para passar aqueles tempos do resguardo, os primeiros 30 dias. Então, essa terceirização do cuidado que não era feita pelo pai, era diretamente ligada aos avós, né? Então, a avó ou a sogra entravam em jogo para poder fazer esse processo. Então, era um processo muito de mulheres, né? E os homens, eles nem eram socializados, como a Cris disse, nem pensavam sobre essa implicação. Não eram cobrados por isso, não eram avaliados por isso, A vida dele né? só mudava em relação ao sexo quando a mulher entrava no puerpério. Pensa comigo. Porque a comida a sogra continuava fazendo, a mãe dele continuava mandando. A roupa dele continuava aparecendo lavada. Então, esse cuidado da criança, a criança cheirosinha, bonitinha, lindinha, ela só vai ser um problema quando ele chega em casa e a criança tá chorando, a mulher tá descabelada, a comida não foi feita, a roupa não tá lavada. E aí ele dormiu a noite inteira, tá descansado, e ele quer atenção, né, de sexo, e ele começa a reclamar que ele tá sendo negligenciado pelo bebê. Eu tenho uma pena de homem que compete com bebê, e dói o coração, sabe? Quando ele fala que a mulher dava tanta atenção, e agora não dá mais atenção pra ele, morro de dó. Eu acho que é um equilíbrio muito complexo no início. Eu acho que no início não existe um equilíbrio. É tudo desequilibrado. Que é isso? É como se fosse uma engrenagem que tá rodando e de repente cai uma peça no meio. Aí a engrenagem fica muito bagunçada. Guilherme, vocês tiveram a oportunidade de sentar e planejar antes quem ia fazer o quê? Ou quando você estava dentro de casa, vocês já foram instintivamente, cada um pegando o que já tinha mais habilidade e foi fazendo? Porque acaba que bate muito cabeça, aí outra coisa é esquecida. Como que foi esse processo para vocês dois se organizarem? Então, de novo, né? A arte de ter muitos filhos vai aperfeiçoando. Boa. Então, eu vou falar que... Curva de aprendizado, né? Curva de aprendizado. Então, a gente chegou num momento que a gente se dividiu. Na Estela, por exemplo, a gente se dividiu, de verdade. Puta, todos os cuidados da casa ficaram comigo e os outros dois. Né, os outros dois, as duas crianças. Então, toda a escola, todas as atividades dos outros dois, a gestão da comida, entender o que vai ser feito, o que não ia ser feito. A gente estava no México, então era difícil. A comida, você queria um arroz e feijão, era o que ela queria ali para as crianças, era um pouco do conforto, né? Então, a gente se dividiu dessa forma. Eu entrava na segunda parte da noite. A Estela foi a que mais acordou. A Estela Ainda bem que você chegou... já estava altamente capacitado. Altamente capacitado, mas eu estava capacitado por... Muito cansado, E né, os cara? meninos, né? Os meninos e a menina, eu senti uma diferença. Eu também senti. A Estela, ela, sei lá, dava nó em todo mundo. Em todo mundo. A gente achou que ia ser assim... sabe que quase que natural, o terceiro sobrevive, ele dá um jeito. Se cria sozinho, vai que vai. Ela já chegou chamando a atenção e ela queria o tempo dela. E aí a gente foi nessa divisão que foi fundamental, porque na hora do terceiro, de novo, tudo muda. Você não tem adulto suficiente pelo número de crianças. Outnumbered. Fica bem justo a coisa. O carro,
qualquer tipo de viagem, qualquer tipo de passeio, né? Tudo muda. Eu cheguei a ser convidado menos para eventos sociais pelos meus amigos. Na hora que nasceu o filho, alguns amigos deixaram de nos convidar. Pô, é demais, né? Exato, pô, é demais. Sabe aquela criança que dá um pitinho em algum lugar, que você fala, quando eu tiver filho, eu nunca permitirei que isso aconteça. Na hora que chega o terceiro, você tá vendo, você fala... Você acaba deixando, vai passar. Então, a gente foi se dividindo ao longo das experiências, assim, eu diria. Tem um lance que para essa divisão de tarefas, a gente estava discutindo com o Alex depois da última gravação, que é o seguinte... Digamos que o trampo todo foi feito pela Denise e o pai entendeu que o vínculo é importante e que ele tem que estar lá e que ele quer estar lá e pediu a licença paternidade. E aí, ele vai dar o banho e a mãe fala, mas não é assim que troca. Daí, o que o cara faz? E aí, Denise, como que a gente pensa sobre isso? É difícil separar a Denise... Mãe da profissional. Esposa do Gerson, da profissional médica. Eu estava aqui quando o Guilherme estava falando, pensando numa coisa que a gente vai ter que entrar alguma hora, que assim, a gente ainda está falando de tudo correndo bem. Não tem criança doente, não tem uma criança com necessidades né, específicas. Meu Deus, ninguém vai ter de uma amamentação que não dói. A gente tá falando só de quando tá assim, romantizando aquele cenário de né, papai e mamãe felizes com problemas, mas felizes com o bebê. A gente precisa de falar de depressão pós-parto, a gente precisa de falar de saúde mental do pai e da mãe, não só da mãe. E tem outras questões aí que a gente, né, precisa lembrar porque que a paternidade também, a paternidade também é importante. Mas pensando só no que a gente estava, voltando pro desafio, né, para não fugir da pergunta em relação ao jeito de fazer. Tava falando hoje de manhã isso com uma amiga psiquiatra, com outras duas amigas médicas, uma que tá fazendo residência de pediatria, outra que é médica, duas que são médicas de família num grupo. A gente tem um grupinho, a gente tava conversando sobre isso por uma situação semelhante, né, disso que a gente tá falando aqui, de... eu sou muito controladora, eu gosto das coisas do meu jeito, então eu sei que às vezes eu precisava pegar mais leve, porque senão meu marido não vai... Porque ele tem um jeito dele fazer. E eu tava defendendo uma tese diferente. Tava defendendo, eu acho que todo mundo tem seu jeito de fazer. Nós, mulheres, somos socializadas, inclusive, quando a gente é mais eficiente, para realmente ser controladora, para fazer do nosso jeito, para não ter paciência, porque às vezes o jeito que ele vai fazer vai demorar 3 horas a mais, vai demorar muito tempo, a criança tá... Essa coisa do banho é típica, né? Então, vai vestir depois do banho, aí tá frio, a mãe tá desesperada pra criança não perder a temperatura ideal, e o cara tá ali perguntando cada coisinha. Não, vou pegar... pijama curto. Esqueci de trazer o hidratante. Aí sai andando, deixa a criança em cima do negócio. Não, mas ele ainda não rola ainda, dá pra pegar lá um negócio que eu esqueci no banheiro e voltar. Aí a mulher já fica desesperada. Não, já volta, criança. Quando vê, já tá pronto. Aí o cara fica, pô, eu sou inútil. Então me ensina, né? Tem essa história do ensina também. Eu sou professora de bebês. A mulher, ela já nasce pronta. Poxa, tem várias coisas que dá pra fazer antes. Dá pra fazer cursos antes pra você aprender a paternar. Dá pra você ler. Dá pra você ver tutorial do YouTube, dá pra você procurar outros grupos de paternidade ativa que hoje tem um monte. Então, não é mais desculpa. Mas essa história do jeito, e era isso que eu tava defendendo na conversa de manhã, ela claro que ela esconde questões individuais, né? Então, eu posso ser mais controlador, o outro pode ser realmente uma pessoa que faz do jeito dele, mas, ao mesmo tempo, tem todo um processo de socialização, porque se eu sou mais controladora como mulher, eu sou socializada para controlar ainda mais, isso vai exacerbar. E o que eu tô falando de socialização nesse sentido? Porque essa história do jeito é uma desculpa perfeita, então é ela que não tá me deixando fazer, eu não sei fazer, e aí você empurra com a barriga. Quando a gente, na verdade, quando ouve alguma crítica, mesmo que seja de uma pessoa que não sabe fazer aquilo que a gente tá fazendo, a gente pode até resistir na hora e falar, não, meu jeito tá certo, então, mas aquela pulga fica atrás da orelha, a gente fica procurando onde a gente errou. Então, eu fico tentando entender por que os homens têm uma dificuldade em terem conversas sinceras com as suas parceiras e vice-versa nesse momento da vida. Porque, pô, a gente fez o mais difícil, que é fazer o filho. Não é? Acho que fazer o filho é bem fácil. O difícil mesmo é criar um filho. Porque... Justamente porque a gente é tão apegado, porque é uma coisa tão importante pra gente, as nossas opiniões ficam exacerbadas, entende? Então, assim, tem que ter as coisas preparadas antes do banho, tem que testar a água do banho. Todas as micro coisas ficam importantes demais e você é incapaz de ceder em qualquer detalhe, porque tudo ocupa, tudo implica em qualidade de vida para aquele ser que é infinitamente vulnerável. Eu tava falando exatamente isso. Então a mulher fica com uma paciência dessa aqui, entendeu? E eu concordo com você, a gente não tem PhD, porque que autoridade você tem? Número 1, nem conhecimento você tem e nem experiência você tem. Então,
E em termos de direito, né? O direito legal, o cara é tão pai quanto você. Sim, então, sim, ele tem a o mesmo responsabilidade direito. é igual. Ele não sabe tanto quanto você. Então, que autoridade você tem para impor esse jeito? Mas a gente, do mesmo jeito que vocês têm no mercado de trabalho, há milhões de anos fazemos isso, a gente tem aí Era o que eu dentro, estava defendendo, entendeu? assim, eu acho que existem jeitos, cada um vai fazer do seu jeito algumas coisas, mas existe um protocolo, existe um jeito melhor de você preservar, e isso tem que ser pactuado. Então, tem coisas que a gente pode abrir mão, tem coisas onde a gente está sendo chata mesmo, mas tem coisas que não, tem coisas que, se você processar a forma do que vai acontecer ali, se antecipar, organizar, saber que é chato, mas é necessário. Eu acho que é uma conversa, quando a gente fala a mulher olhando para o bebê, toda alterada dos hormônios também, se ele tiver chegado via barriga, tem 2 jeitos de fazer, o dela e o errado. Então, o cara pode escolher. Mas, quando a conversa vai nesse sentido, eu acho que assusta um pouco, né? O jeito de fazer é aquele, e você não sabe aquele jeito de fazer. Eu acho que dá para pensar um pouquinho quando a gente foi tirar a habilitação, que você está totalmente vulnerável tentando aprender a fazer uma coisa que você sabe que envolve risco, ou quando você tem o seu primeiro emprego, que você fica meio assustado, o que eu tenho que fazer? Você sentiu isso? Você sentiu esse frio na barriga do, peraí, eu vou fazer um negócio que eu não sei, inclusive com o ser humano mais importante da minha vida? Como que você lidou com a insegurança do saber fazer? Primeiro que eu senti muito isso. E aí eu acho que, de novo, eu tô me abrindo aqui também. É difícil, né, falar que você não sabe numa questão que era nova para todos nós. Era nova para mim, para ela, era nova para todo mundo que estava lá em casa. Mas eu acho que tem essa coisa do instinto que ela sabia mais e fazia sentido. Até porque rola umas conversas entre as mulheres que não rola entre os homens. Esse é o nome do instinto. Esse é o nome do instinto, né? Não rola assim. Como é que você faz antes de você dar banho, ô brother, no happy hour? Você separa tudo, você já põe tudo junto. Não rola. Então, eu fui tentando baixar um pouco da guarda também. E se colocar num lugar, Legal, me fala, o que você acha? Eu tô pensando em fazer assim. O que você acha? Eu sempre estava errado. Sempre estava errado. Qual foi sua tolerância para isso? No começo foi um pouco baixa, mas depois eu acho que foi evoluindo um pouco. O negócio que você falou de que a criança não vai rolar, para mim, não vai rolar. Eu já me vi pensando isso várias vezes. Não tem essa coisinha mais alta aqui nesse trocador, justamente para isso? E aí depois eu acho que, enfim, nunca caiu. O que aconteceu uma vez foi que eu vi a Estela funcionou uma vez na 4 da manhã. E eu que tava com ela no colo e eu vi que ela tava super mole. E aí eu tinha lido, né, de pegar um alquinho e botar perto pra criança reanimar. Sei lá, onde eu li isso. Só sei que eu fiz isso, eu fiquei desesperado e a gente levou ela pro hospital. Deu tudo certo, a febre tinha subido super rápido. Nesse momento, eu acho que tem um lado, talvez, da frieza, da calma, que funcionou a nossa parceria de pegar aquilo e tentar resolver da melhor forma, porque o bebê ela estava totalmente molinha, assim, no colo, né? Graças a Deus deu tudo certo, mas aí nesse momento também a gente reforçou um pouco mais a relação de parceria do tipo, tá vendo como a gente precisa estar junto? Sim, com certeza. Eu acho que a mulher sempre se coloca nesse lugar que ela sabe tudo, que ela tem todas as respostas, num lugar muito forte, e tem episódios que ela também fica muito vulnerável. Com certeza. E isso, a Renata se colocou num lugar de puta, que bom que a gente estava junto ali, porque eu não sei o que eu ia fazer. Sim. Sozinho. Se eu estivesse viajando, se eu estivesse fora, enfim. Esse foi um episódio que, caminhando um pouco longe da beleza do papai e da mamãe com os filhinhos, que eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Não, eu acho que tem essa questão né, que a gente estava tentando trazer já para a roda, de quando alguma coisa não sai bem. Quando alguma coisa não sai bem, essas conversas, elas tendem a ser trazidas por um terceiro, né? Ou pelo médico, ou pelo pediatra,
pelo médico da mulher, né? Alguém externo olha a situação e consegue ver um desequilíbrio e traz um pouco disso. A gente precisava, talvez, até pensando desse ponto de vista, né, da terapia de família e casal, do papel que nós, como na medicina de família, a gente busca no apoio à parentalidade ativa. E aí é uma vantagem, porque como médica de família, eu posso tanto fazer pré-natal, quanto depois a puericultura da criança e continuar acompanhando essa família. Então, eu tenho uma visão como um todo, que é um pouco diferente dessa fragmentação de quem faz o pré-natal com um, muito legal. A puericultura com o outro, né? Eu sei que meus colegas pediatras e ginecologistas obstetras são formados também para olhar a família como um todo, mas eu estou dizendo do processo de dimensão mesmo, né? De acompanhamento. Eu vivi família se transformando e vi esse cuidado sendo feito. E aí, ter essa possibilidade de intervir como profissional no sentido positivo da palavra, né? Em fazer as intervenções que favoreçam mais diálogo, mais comunicação, convidar o pai para a consulta de pré-natal desde o início da gravidez, convidar para também estar trazendo a criança na puericultura, não ter só a mãe e depois, quando ela termina a licença da maternidade, só a avó trazendo, flexibilizar horários para que as duas partes possam estar envolvidas nesse cuidado, sempre falar no plural, perguntar sempre se a pessoa, né, se a mulher, se o companheiro, se o marido, enfim, o pai, mesmo quando eles não estão juntos, ele também está participando desse cuidado e fazer esse processo de trazer junto, faz parte da nossa profissão, faz parte da nossa obrigação, né? A enfermagem também costuma muito fazer isso no programa, na estratégia de saúde da família. E aí, o que eu vejo é que muitas vezes a gente associa isso com cuidado de pobre, entendeu? Então, esse cuidado que eu tô olhando para a família, tô olhando todo mundo ali envolvido, é porque a criança é frágil, a família é vulnerabilizada, não sabe cuidar, é analfabeto, ou tiver muitos filhos e tem muita criança para cuidar. A gente aprende um monte de coisa em puericultura muito vinculada a uma questão de status social inferior, digamos assim. E aí, quando a gente vai para classe média alta, a gente já entende que não. Então, aquelas pessoas, se elas têm uma capacidade intelectual, né, porque elas estudaram, não, elas vão ter que saber lidar com isso. Então, se espera uma estrutura, e acho que até as mulheres também, elas são cobradas de estar nesse lugar de quem não abandonou o modelo tradicional de família, então ela foi socializada porque ela teve filhos agora, mas assim, ela teve os bonecos, ela teve os irmãos, mulheres, é isso, tá falando, mulheres conversam sobre isso. Eu desconheço essa realidade que mulheres antes de engravidarem ativamente falam sobre como dar banho numa criança, não falam mais, entendeu? Isso pode ter sido algum momento, e claro, a gente hoje tem, né, esse movimento de ascensão aí das famílias múltiplas, da maternidade na internet, nas redes sociais, ganhando influencers, né, para monetizar em cima da questão do ter filhos e tudo mais, mas assim, a realidade mesmo não é essa, entendeu? As mulheres não ficam o tempo inteiro na faculdade se perguntando como é... Não, mas a gente busca essa informação durante a gravidez. Então, quando a gente precisa dessa informação, a gente vai atrás, quando eu tô chegando lá, Ju, é justamente assim, existe uma virada de chave na maternidade quando eu me interesso por. Isso. E aí, o que eu quero trazer quando foi a virada de chave da paternidade? É só depois que a criança nasceu pro pai? É o susto. Geralmente entendeu? Né? Então, a gente precisa mudar esse momento. É isso que, quando eu falo trazer o pai para consulta de pré-natal, eu não tô ali só cuidando do corpo da pessoa que está gestando o seu filho. Sim. Está se preparando o ninho, né? né? Se preparando isso, também. A gente está mudando a configuração familiar. E essa mudança, na medicina de família, a gente chama isso de mudança de ciclo de vida. Né? A mudança do ciclo de vida de um casal adulto, jovem, para a mudança de receber uma criança e ter um novo elemento triangulando nessa relação, ela é definidora de como vai ser isso. Então, se eu tô com um casal preparado antes, que consegue conversar sobre as coisas do dia a dia, que aquelas coisas que eu falei lá atrás, que parecia que não estava fazendo nenhum sentido eu estar falando, de divisão de contas, não sei o que e tal, elas estão bem resolvidas, o exercício da conversa e do diálogo te leva a um campo que, quando você vai ter o filho lá no puerpério, você vai, como homem, ter a sensibilidade de perceber que a sua companheira, ela tá mais fragilizada. Então, você não vai responder à altura. Não é porque ela tá querendo ser chata com você. Se você tá bem resolvido em relação à sua saída de casa, porque a sua mãe, antes de você sair de casa, enchia o saco porque você deixava a toalha ali, não sei o que e tal, e com a sua transição para a vida adulta, você passou a ser um adulto funcional, que não espera da sua esposa aquilo que era o que você fazia com a sua mãe ainda adolescente, jovem, adulto, Excelente. Vai estar completamente diferente. Então, existe uma preparação para mudança de ciclo de vida. Então, eu vou falar de tarefas com meus pacientes, com as pessoas que me procuram na terapia ou na medicina de família. A partir da identificação de tarefas de funcionalidade, eu resolvo os problemas que estavam mal resolvidos antes para que eu prepare esse casal para estar mais tranquilo.
Então, não é só aprender. O aprender a trocar a fralda, aprender a dar banho, pode até ser bacana você fazer com boneco no cursinho, com sobrinho. Porque, veja bem, se o homem também está envolvido no cuidado de parentalidade das outras crianças que fazem parte da vida dele, se ele só não vai para churrasco, comer, beber, né, conversar com os amigos, mas ele está vendo uma criança perto da piscina e ele se preocupa que aquela criança pode cair, quando for com o filho dele, vai ser muito mais fácil. Só que não é esperado esse papel. Tem uma coisa super importante que eu queria saber como é que foi para você, que é isso que a Denise falou. A minha experiência, né? Quando falei, vou ter um filho, meu Deus, parecia que eu tinha entrado na faculdade. Tudo que tinha disponível eu li. Todas as pessoas... Eu fui procurar gente que eu não conhecia, porque minha primeira filha foi via adoção. O que tinha disponível de leitura, o que tinha... não conhece ninguém? Mas vou conhecer agora. Entre em grupo, procura pessoa. Aí, resetei, voltei para o zero, porque a segunda foi biológica. Então, vai tudo de novo. Lê, procura mães. Como hoje você enxerga esse processo que é antes de nascer? O que te fez falta, que você já queria saber e que você queria contar para quem está ouvindo? Que a esposa nesse momento está grávida ou que está numa fila de adoção esperando um bebê chegar. O que você gostaria de contar? Amigo, olha isso agora. Assim... Esse exemplo que a gente deu de que a mulher tem a resposta de como fazer é porque ela está mais informada mesmo, entendeu? Então, foi exatamente o que você falou. Tem muita coisa disponível. Eu acho que tem muita coisa que os casais podem trocar um pouco mais e se preparar um pouco melhor. Eu acho que se eu fosse voltar atrás, eu acho que eu faria um pouco desse processo que você acabou de falar, desde o meu primeiro filho, que tem um monte de informação disponível, um monte de coisa fácil para você ter acesso, vai atrás. E aí, num momento, o que a mãe fala, que está um pouco tentando o controle, 90% das coisas é o básico que tem que ser feito. Pela essa curiosidade de ir atrás da informação. O homem não tem isso. Não vai, tem que ir. Em relação a isso, porque em relação às outras coisas tem, né? Tem. Já sabe como fazer o triatlo. Já sabe qual é a melhor tênis. Não, mas é que eu acho isso, eu não tô falando agora, especificamente agora, eu não tô sendo irônica, eu tô falando assim, quando você já tem um caminho, que eu quero dizer, se eu tivesse que explicar para alguém que nunca pesquisou sobre nada, como que faz para pesquisar, aí era difícil. Mas o ponto é, põe um pouco da paixão pelo triatlo, por descobrir uma coisa nova, porque tem essa coisa de desbravar, de dominar uma técnica. Pega essa paixão, você já tem, e coloca pra isso, porque é importante e vai fazer diferença. E entender que você tem que fazer isso também. E eu acho que tem esse pensamento de que eu sei que isso é importante, mas eu sei que ela tá fazendo. Eu sei que ela tá falando com a minha cunhada, que já teve filho, que é a irmã dela, e elas já estão se falando. Eu sei que ela trouxe 3 livros pra casa. Eu nem acho errado, porque eu falo muito com a Cris que a gente divide coisas em casais, né? Tipo, se você vai cuidar da tecnologia, eu vou deletar isso da minha cabeça, eu nunca vou atrás disso. Então, sou solidária. O cara fala, não, já tem alguém cuidando. Beleza? Mas aí eu acho que o negócio da tecnologia talvez seja um outro exemplo. Porque na hora do filho, é o pai e a mãe. Entendeu? Então, de novo, quando eu tava lá nos 6 meses do Joaquim, eu aprendi... Tava me achando burro. Isso foi o sentimento que eu tive, porque parecia... Quando eu via a Renata fazendo, era uma coisa tão simples e tão básica, e eu, sabe aquela coisa, que não sei se alguém já passou por isso, mas aonde tá o body branco? Aonde tá o não sei o quê? Coisas que aí depois eu fui me sentindo meio burro. E aí eu comecei a refletir um pouco nisso ao longo dessa jornada. Você teve algum amigo para trocar? Porque é uma fase difícil. Isso te bateu emocionalmente? Assim, é ruim se sentir burro, incompetente. Principalmente incompetente com um humano muito importante para você. Você conversou com alguém sobre isso? Homem, não. Primeiro porque, de novo, eu me sentia super julgado e meio chacota, de alguma forma, assim. Eu faço terapia há muito tempo, então trocava muito, mas aí, nessa hora, eu fui recorrer à minha mãe, entendeu? Fui recorrer ao meu pai, fui recorrer à própria Renata, minha esposa. Mas homem, em algum momento, eu comecei a responder de volta. Né? Quando eu via o impacto, que depois a gente vai falar um pouco do impacto que isso trouxe também para a gente de uma forma mais holística, assim. Eu conheci a Renata no trabalho.
A gente era par. E a partir do momento que a gente casou, de novo, né? Foram 3 filhos, né? São 10 meses de gestação, mais 6 meses de licença, mais não sei quanto tempo amamentando, depois a gente tinha outro filho. Eu lembro que teve um ano, sei lá, 2024, o ano que não estaremos nem grávidos, nem parindo uma criança. Depois de 8 anos. Nem amamentando. E eu continuei crescendo na minha carreira. Ela não. Teve um momento que ela estagnou, assim. Isso... de novo, quando eu estava de licença, foi o momento que eu também dei um clique e eu percebi. E aí eu comecei a responder de volta, entendeu? Mas você não pensa no impacto como ela está se sentindo em relação à própria carreira, em relação às outras coisas da vida dela. Você nunca parou para pensar que você chegar com uma medalha de novo, vou dar o exemplo do triatlon, porque isso me irrita muito. Se você procura no Google hoje... Tem um misto de inveja da gente, de projeção, ao mesmo tempo que tem uma consideração de como esse cara tá sendo babaca, né? Como esse cara tá sendo babaca. E, eu vejo no final de semana, agora que, não tem licença, não tem nada, é importante eu estar com os meus filhos. É muito importante no meu tempo livre eu estar com eles. Eu tenho 3 e eu quero estar com eles. Então, eu não tenho tempo para sair 6 da manhã e voltar 10 da manhã no sábado e no domingo porque eu tô, sei lá onde, entendeu? E eu não tenho esse tempo. Não sei se em algum momento meus filhos não vão querer mais ficar muito comigo. Isso aí. E aí eu tô falando, em algum momento isso vai voltar. Mas agora eles querem ficar comigo. Então eu quero aproveitar esse momento de que eu sou tão importante. Eu acho que eu sou a coisa mais importante, eu e minha esposa, que eu não quero deixar isso de lado, entendeu? Então, eu acho que eu fui ganhando um pouco de segurança para responder de volta. Mas como uma conversa de pedir conselho, eu nunca me senti... num lugar bem pra não falar. Tinha gente pra pedir. Né? Vai. Não, é porque eu acho que essa parte é muito instigante, assim, do ponto de vista do modelo de paternidade. Qual é o modelo de paternidade que você tem? Não você, Guilherme, tá? Não é terapia do Guilherme aqui na mesa. Guilherme, coitado, né? Não é disso que eu tô falando. Tô falando assim, qual é o modelo de paternidade que cada homem traz quando ele decide ser pai? Além da função social, da socialização, do que ele vê na televisão, do que ele vê no livro de historinha, do que ele... Enfim, do que ele vê na casa dele. Porque quando um homem, ele tem um pai que foi seu cuidador, um pai que deu banho, um pai que levava na escola, um pai que estava junto com a mãe quando nasceu outro bebê, quando você viu uma outra pessoa fazer aquela tarefa... Isso já entrou dentro de você de um jeito completamente diferente. O problema que eu vejo central, principalmente na classe média, é que esse modelo de paternidade ele foi abolido em alguma medida, não só no sentido do cuidado, mas também no sentido dessa predisposição a você conversar, pensar entre homens sobre esse tipo de situação. Então, parece que o homem que assume funções ditas femininas ao cuidar dos seus filhos, ele está perdendo a virilidade, ele está perdendo essa forma máscula de ser, e ao mesmo tempo ele está sendo trouxa, ele está sendo otário, porque daqui a pouco a mulher vai largar ele, vai fazer... Entende? Umas coisas assim que a gente precisa falar sobre isso também. Concordo. Porque não é... Ser pai, assumir funções paternas, não é se feminizar necessariamente. É a nossa cabeça que não está preparada para entender que aquela não é uma função exclusivamente feminina. A função do cuidado não transforma ninguém em menos homem ou em mais mulher. Qual é o futuro? Qual é o filho que desse modelo de pai presente, ativo, que tá junto? É um cara mais sensível, é uma mulher que vai cobrar de um outro companheiro uma figura de pai parecido com dela, porque ela não vai aceitar ficar com homem que maltrate ela. Se você tá sendo cuidada por um homem que divide a função com a sua mãe, você tá vendo ele dentro de casa, lavando louça, fazendo as coisas, por que você vai ser criada achando que o seu companheiro não vai ter que fazer? Entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Então, a gente tem que pensar nisso como um produto. O futuro da gente, as crianças que estão crescendo agora, elas estão imersas nesse novo modelo. Se eu mudo o modelo, eu vou mudar o produto também. E eu preciso cuidar desse futuro que já é presente. Eu queria te perguntar, Guilherme, o impacto disso quando você volta a trabalhar. A hora que você volta, que dá aquela sensação de você tá aqui pensando em lá e lá pensando no trabalho. Como que foi para você se reorganizar para... a sensação de tipo, nossa, parece que eu esqueci o braço em casa. Não, são as crianças. Como que você se sentiu emocionalmente? E como que foi encarar o time de novo? Vamos lá, você demorou a pegar no tranco? Não demorou? Como é que foi? Primeiro que a ansiedade do impacto que isso podia trazer na carreira, principalmente no momento que era a pandemia, que eu saí antes
e depois voltei meio que no meio, a gente estava todo mundo assim, que, cara, vão ter cortes nas empresas, né? Era um momento natural de se pensar nisso. E aí você fora, né? Aquela velha de quem não é visto não é lembrado, né? E eu fiquei pensando muito no impacto que isso poderia ter na minha carreira. Ao mesmo tempo que quando eu voltei, durante a minha licença, eu decidi falar muito sobre isso. Eu decidi contar essa história. Então, eu falei muito em vários lugares. E aí, eu comecei a ser chamado para ir em boards de novas empresas que estavam pensando em fazer isso. Então, eu fui, por exemplo, fui no board de uma outra empresa que acabou aprovando a licença. Então, esse processo de falar com as pessoas da minha experiência e de ver o impacto, que era diferente do impacto que eu tinha com amigos mais próximos, né, de gerar um pouco de admiração, de curiosidade, de interesse, começou a me dar uma segurança. E aí foi que eu não parei mais de falar sobre isso, porque o impacto, eu vi que foi muito positivo, né? E aí, quando eu voltei, parecia um experimento, né? Porque eu fui o primeiro no Brasil. Fui o primeiro executivo no Brasil, no nível de liderança, a sair de licença. Então, em algum momento, eu me senti esse grande experimento que as pessoas queriam, mas como eles vivem? O que eles acontecem depois? E eles voltam, né? E aí, mas eu adorei fazer isso pelo fato do impacto que isso estava causando, né? O meu time começou a me olhar de um outro jeito, porque, para mim, os horários ficaram muito importantes, né? Quarta-feira que vem, às 14h, eu estou na sala do Bernardo cantando parabéns para ele, porque é aniversário dele. Depois eu vou no ônibus da escola levar eles, os amigos, para a festinha, e eu não deixo de fazer isso. Isso para mim é muito importante, independente do que aconteça. E aí, quando eu voltei, nesse momento eu falei, puta, eu vou perder. Sabe quando você fala assim, foram 6 meses e acabou? Aí eu tentei pensar em como que eu me controlo para isso virar para a vida. Né? Eu vou voltar e vou querer fazer o triatlon, eu vou começar a botar na agenda para eu estar com a minha turma, entendeu? Com os meus filhos. Então, tentei começar a me organizar dentro desse processo, passei muito por esse momento dessa ansiedade da carreira, ao mesmo tempo que falar sobre isso me fez muito bem, e eu acho que fez bem para o resto ao redor. Hoje, lá na empresa, foram 168 pessoas que saíram de licença, né? Dessas 168, foram 80 homens e 80 mulheres. Então, foi super igual. 100% de adesão dos homens. E aí eu vi que o meu impacto... aí foi um pouco do que você falou do exemplo. Entendeu? Então, eu me senti meio responsável por isso depois. Se tiver um cara na equipe que não quiser tirar licença, tá lascado. Pô, vai ter que justificar bem. Eu tento falar assim, cara, você vai perder uma oportunidade única na sua vida. Mas como que é? Fala agora da perspectiva não de pai, mas de gestor. Porque é muito legal. É natural que a gente entenda melhor as coisas quando a gente passa na pele. Então, a gente, como mulheres, a gente já foi em várias empresas para conversar sobre os labirintos do poder, o que aconteceu com a sua mulher, por que a gente se perde quando a gente... O que é essa licença, o que é esse cuidado, o que é essa quarta-feira implicam na nossa carreira. E aí, o cara do triatlon que tá te ouvindo fala assim, quer entrar no mercado, o jogo é esse, as regras são essas. Quando você passa pela mesma coisa, você entende o que a pessoa tá te falando. Você entende que ela tá falando, cara, eu continuo sendo a pessoa tão competente como eu era antes, e eu adquiri algumas skills nesse projeto bem tenso que eu assumi nesses 6 meses. É do seu interesse que eu trabalhe aqui. Eu preciso de alguns ajustes para que eu possa performar. Me ajuda a te ajudar. Você acha que essa experiência... Como que essa experiência muda o seu olhar como gestor, de trampo mesmo? Não, transforma completamente, porque isso vira acho que me deixou muito mais sensível, me deixou entendendo o impacto que isso pode ter na forma como a gente cria, né? Por exemplo, eu trabalho com marketing, o marketing das marcas, a gente se coloca numa posição muito privilegiada de quer usar as nossas marcas para comunicar e moldar a sociedade que a gente quer. Se o marqueteiro não se sente neste lugar, a gente está deixando muito esse privilégio de lado. A gente tem um potencial muito maior do que vender garrafa, do que vender embalagem. Então,
eu acho que o trabalho melhorou, a qualidade do trabalho melhora. Eu acho que a qualidade do time em relação ao impacto que a gente pode ter junto e nesses skills que a gente pode se desenvolver, eu acho que muda completamente. Tive diversas pessoas, mulheres falando para mim com vergonha que elas estavam grávidas. Né? Pô, preciso te contar com medo, com né? medo. Como se fosse uma traição para você. Como Desculpa, se fosse uma traição. Guilherme, mas e eu não sei, porque eu acho que eu lembro, toda vez que a gente contava que a gente estava grávida, depois dessas 3 vezes, era um processo que a gente pensava, como que a gente vai contar dessa vez? Né? Que pessoas a gente vai contar? E eu lembro que era tão legal. E aí eu falei, pô, e aí eu fico tão feliz quando uma pessoa me conta que ela tá grávida. E aí eu acho que isso causa, um impacto nessa tranquilidade, né? De entender que isso é bom, vai deixar as pessoas melhores. E também, se não quiser ter filho, também não precisa ter filho, né? Enfim. Mas eu acho que me transformou muito nesse olhar de uma empatia. Eu acho que hoje eu busco, né, no resultado final do trabalho das marcas que eu trabalho, é justamente esse olhar sensível de entender que a gente está aqui para algo muito maior. Enfim, e no final... aí eu vou falar muito da minha experiência pessoal, olhando para minha esposa, que foi promovida agora. Fala, que animal. Que, sabe, e a gente junto, a gente olha um pro outro. E por muito tempo era eu chegando. Nossa, aconteceu isso no trabalho, eu fiz aquela viagem, tive aquela apresentação e tal, e não sei o quê. E o processo da licença é um processo, pelo menos para a Renata, de novo, estou falando tudo muito aqui da minha experiência pessoal, não estou querendo generalizar, mas de que ela não aguentava mais em algum momento ficar em casa. Ela sei queria bem. sair, e ela só me escutava lá, tipo, tô aqui, fiz um negócio legal, que todo mundo falou que foi legal, não sei o quê. E aí esse processo contrário é muito importante. É muito importante tentar um pouco colocar os sapatos da mulher dentro desse processo e passar por tudo isso. Isso deixa a gente líderes muito, muito melhores. Denise, para a gente caminhar para o encerramento, se a gente pudesse resumir essa conversa em termos sociais, não só para as famílias que estão diretamente envolvidas, o que faz a diferença a gente, como sociedade, batalhar por essa extensão de licença paternidade? A gente não está nem falando de estender para 20 ou 30, né? O ideal, no mundo ideal, seria uma extensão de 6 meses, né? Um tempo maior, e a gente tem muitas dificuldades ainda até para discutir isso, né? Mas, assim, pensando nesse momento imediato do nascimento, dessa coisa peri-nascimento, eu diria como médica que o primeiro impacto que não só para a família, mas para a sociedade vai se dar de forma objetiva é o apoio à amamentação. Então, isso já muda completamente, né, a dinâmica. A gente sabe que pessoas que têm esse apoio, mulheres que têm esse apoio em casa, têm o pai presente. A presença da paternidade, licença paternidade, nos países onde existe quanto mais tempo de licença paternidade, mais tempo de você prolongar a amamentação. E isso para a sociedade significa menos internação das crianças, menos doenças transmissíveis, mais capacidade de você ter uma saúde para aquela criança que não reverta necessariamente em você ter internações hospitalares, tem custos, né? Então, o custo social da não amamentação, ele existe, ele é compartilhado por todos nós, né? A questão da amamentação, então, ponto, primeira. A segunda questão é em relação ao próprio saúde materna, como a gente falou, né? Então, uma pessoa que tem um companheiro dentro de casa, uma companheira, alguém que vai estar ali disponível para apoiar no cuidado que ela tem que fazer com a criança. Eu não estou falando do cuidado compartilhado, não. Tem cuidados que são compartilhados. Eu brinco com o Gerson, né, que a gente tem algumas funções que são de sobrevivência depois que para de amamentar. Alimentar, dar banho e deixar a criança num ambiente seguro para que ela não se machuque, não enfie o dedo na tomada, não caia. Isso é o básico, isso é o mínimo que todo ser humano que está em volta deveria fazer, o pai, então não tem nem o que discutir. Mas tem algumas funções que são, nesse momento, mais exclusivas da mãe, né? De recuperação desse corpo em relação ao parto, ao processo de gravidez, à própria alimentação. Ela tem que estar bem alimentada, bem hidratada, tem que estar dormindo direitinho para poder cuidar dessa criança também. E a partir disso, os dois vão ter a oportunidade de ver os marcos de desenvolvimento e crescimento da criança. Então, saber que o bebezinho está bem, para eu saber que o bebezinho está bem, eu preciso estar bem também. Então, eu preciso estar com a minha escuta boa, eu preciso estar com os meus olhos voltados para aquela criança. Não adianta enfiar uma mamadeira, porque o pai está ajudando, ele está enfiando a mamadeira na boca, e aí ele está vendo a televisão enquanto a criança engasga.
Não tô falando desse cuidado, tô falando de um cuidado protagonista, um cuidado onde você realmente entende que você olhar para a criança faz diferença para saber se ela vai estar sustentando a cabecinha com 15 dias de vida, começando a lateralizar, que ela tem que virar que ela tem que virar de barriguinha para baixo daqui a 1 mês a 2 meses, que ela vai começando a ter movimentos assim, assado, que você vai chegar na conversa com o médico, ele vai te perguntar sobre criança, e você tem que saber o que aconteceu com a criança naquele tempo todo. Quantas vezes faz xixi, quantas vezes faz cocô, é o básico. Quantas horas dorme, mas o que ele está aprendendo, como é que ele está fazendo, como eu estou interagindo. Veja, os bebês, eles aprendem a partir da mimetização da face humana. Então, eu sei, o bebê sabe que eu tô feliz, porque quando meu marido ou a pessoa que eu amo chega perto de mim, os meus feromônios, eles exalam felicidade, segurança. Esse reflexo na saúde mental da criança, ela tá diretamente ligada à saúde mental da mãe. Uma mãe que tá feliz, uma mãe que tá... Né, que tá nesse binômio com o bebê, que ela tá se sentindo segura, que ela tá se sentindo protegida, mesmo que ela esteja se sentindo triste, porque ela vai se sentir triste com a queda dos hormônios, isso são fenômenos biológicos que vão acontecendo no puerpério, mesmo que ela esteja preocupada com o emprego, com a vida dela social, com as amigas do casamento que ela não vai conseguir. Se ela está se sentindo num ambiente suportada e não está se sentindo sozinha, isso muda a vida da criança também. Então, a gente vai ter reflexos disso no desenvolvimento infantil imediato, na primeira infância, nos marcos, atingir os marcos do desenvolvimento, mas também, posteriormente, a gente sabe que tem impacto no tempo que a criança vai começar a ler, no tempo que a criança vai começar a ter relações saudáveis com outras pessoas, ela vai ter medo ou não dos cuidadores, de acordo com os cuidadores principais dela. Então, esse processo de cuidado, ele muda radicalmente, socialmente, a constituição dos indivíduos. Se eu tenho pessoas mais seguras, se eu tenho pessoas mais felizes, a sociedade, ela tende a ser melhor. Tem estudos mostrando que o modelamento neuronal do homem que cuida dos seus filhos é diferente do modelamento neuronal daquele que tem filho, mas não cuidou do filho. Que fantástico. Fantástico mesmo. Muito legal. Isso né? precisa ser falado, isso precisa ser disseminado como uma vantagem adaptativa, como uma vantagem no mundo dos negócios e também na saúde, né? Porque isso é saúde. Eu não tenho dúvida que numa sociedade onde o cuidado é compartilhado, ela também tende a ser menos violenta, né? Porque Perfeito. se a gente tem um modelo de homem cuidador, essa criança também cresce com uma percepção de que os trabalhos são divididos igualmente, então a mulher tem tanta importância quanto o homem na sociedade. E é isso, né? O trabalho do cuidado, ele é um trabalho voltado para a vida. Uhum. E aí, ele é massacrante até no nível de... Gente, mas eu não posso adoecer, né? Tem 3 filhos, não posso adoecer. Então, imagina provocar uma briga. De jeito nenhum. Não posso, meus filhos estão no carro. Não posso, eu tenho que voltar para casa inteiro. Então, essa percepção de que tem alguém mais importante do que você no mundo faz você priorizar as coisas de outra maneira, né? Então, eu não tenho dúvida que o maior, o gigantesco benefício que a gente tem para a sociedade onde homens são muito atuantes no cuidado é que eles acabam sendo um produto tão bem estruturado quanto a mulher, que já vem fazendo isso ao longo de milênios. E pensa comigo como líder, a gente está se perguntando qual é a função do humano no mercado de trabalho, qual é a função de trabalho, de produção de alguma coisa do humano, quando a gente consegue, no nosso trabalho, que é trabalho intelectual, substituir por inteligência artificial, por exemplo. O cuidado, não. Né? As profissões de cuidado não estão de forma alguma ameaçadas. Então, que o homem se envolva no cuidado, desenvolva esses skills, desenvolva esse olhar, essa audição, Parece, inclusive, interessante... Para a sobrevivência. Enquanto... Não só da espécie, enquanto investimento de carreira. Claro. Compreende? Para mim, me faz sentido que Não, olha só, a gente vai estender a licença paternidade aqui, porque a gente está entendendo que a gente precisa fazer uma transformação do mercado de trabalho. E esse aprendizado básico de cuidado parece um bom treinamento. 6 meses para todo mundo parece bom. Parece um bom... É o Ministério do Trabalho que vai pagar. Isso. Porque a gente está falando nesse processo de humanização, né? Num mundo que... Eu não aguento mais essa discussão da tecnologia que vai substituir o homem, a mulher, a humanidade. Quanto mais humanizado a gente estiver em tudo que a gente faz... Menos é substituível. Menos substituível nós somos, porque não tem sensibilidade de entender o impacto na emoção
que uma máquina vai nos prover. Uma máquina vai ajudar a estandarizar alguma coisa, a ter um pouco de padrão para o nosso olhar sensível conseguir tomar uma decisão. Então, total, no limite, exatamente isso. A gente precisa ficar mais humano para a gente ficar aqui. Isso deixa, inegavelmente, muito mais. Guilherme, então, qual o recado que você deixa para todo mundo aí que vai ter filho, pretende ter filho, está no momento, ou até para esses homens que estão em volta dos homens que querem ter filho, como isso vale a pena? Vale a pena esse risco, correr este risco de ir lá cuidar do filho, e como os amigos podem dar uma força? Eu acho que, a partir do momento que decidiu ter filho, vai com tudo. Vai com tudo, se coloca nesse lugar mesmo de passar por essa jornada, porque não só você tem o homem, né, o pai e a mãe têm um papel com a criança, mas você tem um papel com você mesmo. Então, se você tem essa oportunidade e decidiu ter isso, vai com tudo, se transforma. E eu acho que hoje, é uma bobagem essa discussão de qual é o papel, né, de quem tem qual papel. E aí eu acho que eu gostei muito do que você falou, Denise, em relação a não é menos homem ou mais mulher, né? Se você é pai ou mãe, você tem um papel a cumprir, que ele não é ser mais homem ou ser mais mulher. E aí eu acho que esses homens que estão ao redor, que decidiram ser pais ou não, mas se você estiver na frente de alguém que decidiu fazer isso, se coloca nesse lugar de um pouco mais vulnerável para ver o que você pode aprender com esse exemplo também. E as empresas, eu acho que, eu concordo, não é uma questão de 5 dias para 10 dias, para 20 dias, é uma questão de ter o mesmo tempo. Só vai entrar numa discussão real se for o mesmo tempo, porque não acaba. A divisão não acaba, a função não acaba. Tipo, ela não vai acabar antes da sua, ou da Renata. Não acaba, é pro resto da vida, né? Enfim, então eu acho que... E eu realmente acredito que vai chegar uma hora... se eu for mudar de emprego hoje, eu vou perguntar desse benefício, assim como o plano de saúde. Que parece que é uma coisa básica das empresas, mas para mim, virou uma coisa... Vem mais bebê aí. Inegociável. Não porque eu quero tirar a licença. Mas porque eu quero estar numa empresa que pensa assim. É uma coisa de crença mesmo. Eu acho que eu não consigo, depois de ter passado por isso, de ter visto o impacto na minha casa, o impacto com a minha mulher, uma empresa... Você vai saber que os seus colegas, quando não têm esse direito, eles vão ser mais tristes também, né? A sua equipe vai ser menos produtiva, você vai ter... Vocês já trabalharam com alguém que voltou de licença paternidade tão cedo e que não estava nem aí, agora... Né? E quando você trabalha com alguém que volta e fica feliz, como é que você compara depois, né? Fica difícil mesmo, né? É isso, eu acho que o trabalho do cuidado, ele tá aí para ser exercido nunca por uma pessoa só. É impossível. Não dá, né? É completamente, assim, inviável. Hoje a gente tem outros cuidadores, como avós, tios, amigos, né? Mas nunca é tarefa para uma pessoa só, porque é muita responsabilidade, é muito cansativo. E esse convite para que os homens entrem mais nessa paternidade, acho que para além do crescimento pessoal, né? É esse mundo aí que a gente está querendo construir. A gente tem um programa lindo chamado Homem Pai, que fala no quanto o exercício da paternidade real, se envolver, te expande, te abre para rever suas questões. Então, assim, é um direito que você tem. É um direito que você tem se envolver para poder acessar outras coisas que você não vai aprender no triatlo. Lutem pela licença paternidade como você luta pelo primeiro lugar no triatlo. É isso, boa! É isso, então, gente, muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer te conhecer. Denise, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês, foi ótima tarde. E é isso. Se você gostou desse programa, faça ele chegar nas pessoas que você tem certeza que precisa ouvir. Até semana que vem. Mamilos. 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 Mamilos.